aqueles que correm atrás, anda quilômetros a pé, e Jesus vai dizer exatamente isso: eu sei porque vocês me procuram. E isso serve de definição para mim e para a tua vida. Isso serve para nós termos a convicção de quem é Jesus para as nossas vidas. Porque é fácil procurar Senhor quando aperta o calo. Mas nós temos que procurar Jesus para entregá-lo. Entregá-lo. Aquilo a qual Ele tem expectativa das nossas vidas. Aquilo a qual Ele nos produziu para sermos adorador da sua obra. Amém? Versículo 26 diz assim: Jesus respondendo disse-lhes: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque o Pai, Deus, o selou. 35 diz assim: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crer em mim nunca terá sede. E você aplaude ao Senhor Jesus. Deus é lindo, Deus é fiel e Deus Ele é poderoso. E Ele continua fazendo milagres no nosso meio. E muitas das vezes não entendemos pelo qual caminho nós trilhamos. Quando olhamos para o capítulo 6 do livro de João, nós podemos ver alguns acontecimentos extremamente importantes para a história do povo cristão. Primeiro, a multiplicação do pão, dos pães e dos peixes. Aonde Jesus, Ele vai ensinar, Ele vai tirar uma lição para mim e para você nessa multiplicação de peixes. Quando tudo termina, onde Ele sacia ali a fome daqueles que sentiam fome física, Ele pede para os discípulos pegar o cesto e recolher todos os pães, para nos ensinar que no seu reino não se pode desperdiçar nada. Jesus, o outro acontecimento logo após a multiplicação dos peixes, dos pães, Ele sobe para o monte orar. E os discípulos atravessam da Galileia, de Tiberíades, para Cafarnaum. Enquanto isso, Jesus, Ele sobe ao monte para orar. E eu acho lindo um versículo, coloca João 6,15. Porque Jesus tem algumas motivações para orar. E nós precisamos ter algumas motivações para pregar o Evangelho e seguir o exemplo de Jesus Cristo como pregador, como servo dele na obra, como obreiro da casa do Senhor, neste versículo. Precisamos olhar para Jesus e seguir os seus caminhos, e o caminho de Jesus é buscar em oração contínua. Para quê? Para que a população não venha o exaltar naquilo que não é o que ele espera. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazer rei, tornou a retirar-se ele só para... Posso explicar melhor isso aqui?
Um dia eu vi com os meus olhos um time, não vou falar qual, saindo da fila há muito tempo, não ganhava títulos. E quando o juiz, ele apita o término do jogo, todos ali, os jogadores, os torcedores, correm para se abraçar, para comemorar. Aí eu vi o técnico, antes do fim do jogo, ele sai correndo e vai para o vestiário. Ele vai se esconder. Porque ele sabia, porque é costume humano para comemorar, levantar o cabeça, exaltá-lo, arrebatá-lo. Para quê? Para que todos olhem e agradeçam ao cabeça. Cabeça daquele time no qual era o técnico, que conduziu ali o seu time com treinamento, direcionou com tática para que ele pudesse ganhar o troféu. E Jesus, ele é o cabeça de todos. Ele ensina a palavra, ele sacia a fome dos ouvintes, daqueles que ali estavam, e Jesus sabia que ele estava construindo um reino, só que esse reino não era físico, esse reino não era político, esse reino é um reino espiritual. Só que quando olhamos para a época, aquele povo estava sendo assolado pelos romanos, oprimidos, porque os romanos, eles se levantavam principalmente pelos mais, oprimia principalmente os mais necessitados, os pobres. Agora se levanta um para ensinar a palavra, e além de ensinar a palavra, operar milagre no meio deles, fazendo ali o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, servindo, saciando a fome. Quem não quer que esse homem seja proclamado rei daquela nação? Todos acreditam. Imagine as nossas aflições, quando Deus levanta alguém, que você está passando por uma dificuldade na sua casa, e alguém chega e fala: Deus mandou te dar. A alegria que você tem de receber, a referência é de Cristo, mas aquilo que está nos teus olhos, você vai dizer: Deus te abençoe. Deus, é muita gratidão pela pessoa que está sendo usada para Deus, para suprir uma necessidade. É óbvio que a gente fica feliz, talvez não adore, não idolatre, mas a gente gostaria de fazer algo por ele. Esse povo queria fazer algo por Jesus. Qual? Levantar ele, proclamar ele como rei de Israel. Só que esse reino não era político. E é por isso que Jesus, porque ele sabe de todas, sabendo que aquele povo queria o levantar como rei, ele sai sozinho e vai para o monte esvaziar. Ele vai para o monte, todas as vezes que você entra para o teu quarto em oração, você está dizendo: Senhor, eu estou me esvaziando para que o Senhor possa me encher e usar cada vez mais. Cada vez mais. É isso que o pastor Eric, é isso que o Gabriel precisa entender e cumprir na prática. Por quê? Porque são pregadores. Não é uma crítica, mas é um alerta, é uma direção. Porque nenhum ser humano é capaz de viver somente de pregação. Não vive somente de pregação. Provo na Bíblia. Quando Deus olha para Josué, medita de dia e de, não olha nem para a direita e nem para a esquerda. Medita aonde? Na
palavra. Mas isso está no Velho Testamento, vamos para o Novo. Mateus 28, 19 e 20. Para vocês entenderem que não está babando aí em cima de pregador que tem técnica, que fica acompanhando. É Jesus, não é pregador. Olha o que diz. Coloca na arca. Portanto, ide e ensinai o quê? Batizando. Próximo. Ensinando a guardar. O alimento de Jesus não é só para hoje. O pão que ele serviu, aquela multidão de quase 5.000 pessoas, foi só para aqueles dias. Só que o alimento que Jesus quer trazer para mim e para você, não é o que vai alimentar o teu físico, mas o que vai alimentar o teu espírito, o que vai saciar a tua alma, o que vai te dar base para continuar no reino dele. O alimento aqui é alimento para a vida eterna, não terrena. Ensinai a guardar, Aí eu ouço a palavra de Deus hoje aqui, amanhã eu não lembro. Por quê? Porque você não guardou. Eu posso ser mais profundo? Posso, pastor Hélio? Por quê? É porque você só está ouvindo o pregador. Você só está ouvindo pregação. Você só está lendo artigo na internet. Mas você não tem base. Por quê? Porque a base é a palavra de Deus. E a direção de Deus para a minha vida e para a tua vida é: medita de dia e de noite. O caminho para Josué vencer tantas guerras foi guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Aqui é Jesus dizendo para os discípulos: ensine a Renata a guardar, ensine a Rebeca a guardar. Esses dias eu estava conversando com o Gabriel, eu falei: Gabriel, qual que é a diferença de pregador para pastor? Eu preciso te falar algo que Deus me trouxe, que Deus me fez entender, que Deus me ensinou. Qual é a diferença de pregador? Eu perguntei para ele, falei: me dá um pregador que prega muito. Me fala. Pensa em um pregador que pega muito. Esse cara, ele desenvolve técnicas, tem conhecimento da palavra. Com essas técnicas, ele tem habilidade para lidar com o ambiente. E dentro desse ambiente, ele traz, através da técnica, a palavra de Deus, que fala sim com você. Agora eu te pergunto, quando você olha para essa pessoa, qual é o seu conceito? Prega muito. Aonde fica Jesus? Não aparece? Pregador, muitos deles, não estou falando todos, não quero generalizar, mas o seu nome é exaltado, a referência é essa: esse prega muito. Agora pastor não, pastor não aparece, é a palavra que aparece. Por quê? Porque pastor, a direção de Deus para o pastor é essa, ó: ensinai a guardar todas as coisas que porque eu vos ai de mim.
se me preocupar somente comigo, com a minha habilidade, e vocês trazer para a vida de vocês um vácuo, um vazio, aonde vocês não conseguem se sustentar e fica escravo de cadeira, de almofadada, ouvindo a palavra e nada entra, nada consegue guardar, e eu vou de novo, daqui a pouco, vir acusador de quem? De Jesus, que eu vou na igreja, Jesus nunca faz. Por quê? Porque não está aprendendo. E a oportunidade de aprender não é aqui. Aqui é o momento de você revisar o que você aprendeu. Enquanto eu estou pregando aqui, a tua atenção tem que estar na mensagem que é enviada. E diante daquilo que você aprendeu, Deus testificar ou não no seu coração. Não é para envolver o ambiente, é para mudar o ambiente. O ambiente que você está, o ambiente que você viva. E qual é essa mudança? É através do conhecimento da palavra. Aquilo que você guardar, olha para cá. No começo do evangelho, o Senhor me ensinou. De uma pregação, pega apenas um versículo e guarde. Um versículo, uma aplicação, aquilo vai te sustentar, ó. Por quê? Porque esse alimento é para a vida eterna. Esse alimento, ele é para a vida eterna. E Jesus vai dizer que aquele povo só estava procurando ele do outro lado por conta dos sinais. Esse capítulo, a partir do 35, ele é muito duro. Ele vai confrontar ali os judeus. A Bíblia vai dizer que até os 70, alguns discípulos de Jesus, ele volta para trás. Porque o discurso é duro. Mas estes que estavam na Galileia, em Tiberíades, a qual foram alimentados, eles procuram Jesus, e Jesus vai dizer: vocês não me procuram, a não ser pelo pão que foi servido. Mas esse pão, ele perece, ele acaba. Jesus vai olhar para aquele povo e vai dizer: olha, o alimento que vocês têm que procurar é o alimento para a eternidade. E eles vão questionar Jesus: nos dá um sinal, porque os nossos pais comeram do maná da terra através de Moisés. E Jesus vai dizer: através de Moisés não. É Jesus dizendo: eu preciso ensinar algumas coisas para vocês. Eu preciso dizer, não se empolgue com muita coisa que está por aí. Pesquise, leia, medite de dia e de noite. Venha absorver para a tua vida conhecimento. Para você não se contaminar com algumas coisas. O maná desceu do céu para alimentar aquilo que era físico, e ele tinha data de validade, é hoje e hoje, amanhã não guarda. Mas Jesus vem dizendo: eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida. Versículo 35, coloca para mim: eu sou o pão da vida. E aquele que vem a mim nunca mais terá fome. E quem crer em mim nunca mais terá sede. Aí Jesus vai apertar um pouquinho mais.
Jesus vai dizer assim, ó: se vocês não comerem da minha carne e não beber do meu sangue, não terá parte comigo. Isso fala de ceia. Isso fala de eternidade. Isso fala de continuidade. Não tem como você não crer em Jesus Cristo e não prosseguir. Esse pão aqui é para o momento que Deus te tirou lá do passado, e no momento da sua fragilidade você olhar para trás e dizer: eu tenho pão que nunca mais me fará voltar e olhar para trás. Eu tenho pão que fortalece o meu espírito, que fortalece a minha alma. É esse pão que Jesus está dizendo, que sacia a sua necessidade psicológica. Hoje eu orientava uma irmã que está passando por Peniel, beco sem saída. Tem um gigante vindo atrás, para chegar na frente tem outro gigante. Eu falei: minha filha, você não pode parar. E é esse pão que Jesus está dizendo: eu sei do teu caminho, eu sei porque você está aqui, mas se crer em mim, eu vou saciar a tua necessidade. Você sabe a sua necessidade. Talvez você é jovem, está orando e pedindo a Deus: Senhor, eu tenho projetos. A minha condição, eu olho por uma faculdade, eu já escolhi a faculdade, mas eu não consigo, já até escolhi o curso, mas eu não consigo por falta de recurso. E Jesus está dizendo para você, jovem: eu tenho esse recurso. Talvez a sua necessidade seja como uma mulher do fluxo de sangue, como foi ministrado aqui. Ela creu, ela acreditou, porque falaram para ela que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus restaura. Ela colocou a sua fé, a sua crença nele, em simplesmente tocar. Ela se submeteu a um risco da sua própria vida, porque a sua própria vida já estava condenada. É mais ou menos assim: todos nós já estávamos condenados, mas Jesus viu a nossa necessidade, e é por isso que Ele sacrificou-se e ressuscitou, para atender a nossa necessidade. Qual era a nossa necessidade? Ser livre nele. Porque era escravo, nós éramos escravos. O caminho pode estar doloroso, a fadiga pode ter chegado, pode ter batido, a tristeza, a decepção pode estar te envolvendo, tomando ali a tua mente, ao ponto de você perder o raciocínio. Talvez o seu subconsciente está assim: eu estou na casa de Deus, eu tenho esperança, mas como eu cheguei aqui? Como? Você chegou aqui porque tem alimento aí dentro de você. Tem momentos de crise que nós passamos, como Elias também passou. Ele clamou, ele buscou a Deus, ele zombou dos inimigos de Deus, e quando ele orou, o fogo desceu, consumiu aquilo que ele foi para entregar. Só que o medo trouxe a aflição.
Tem momentos que nós passamos por essa etapa ao ponto do profeta pedir para que ele tirasse a sua vontade de viver. Mas sabe aqui, a sua semente, o pouco que você guardou dos ensinamentos de Cristo é o suficiente para Ele ir ao encontro dessa caverna e falar para você: meu filho e minha filha, tem alimento aí dentro, não deixe a circunstância aos teus olhos te envolver ao ponto de me esquecer. Tem alimento aí dentro de você. Levanta, anda, caminha, porque eu sou contigo. A crise, ela é passageira. E ela não se limita a qualquer um. Mas nós temos que aprender com Jesus. No momento dessa dificuldade, ajoelhe, não fale nada. Chora. Reclame de você para Jesus. Não reclame dele, não. Reclame de você para Jesus. Tem hora que eu falo: Senhor, eu sou tão covarde, eu precisava de força para fazer esses negócios, mas acabo cedendo às vezes ali para o sofá. Eu preciso fazer isso. Como que o Senhor ainda faz? Reclamando de mim mesmo para Ele. E penso eu falo: cala a tua boca, porque o inimigo vai ouvir. Fica quietinho, só senta aí, chora, geme, que eu te entendo. Mas quando você abre a boca, às vezes você pode me dar mais trabalho. Mas ainda assim, você percebe que traz ali uma aproximação? Porque quando você fala, Ele ouve. Por quê? Porque alguma coisa você guardou, e aquilo que você guarda te conecta com Ele. E é essa conexão que nós temos que buscar dia após dia. Para quê? Para que os milagres venham acontecer na minha vida e na tua vida. É pão que você está precisando, Ele multiplica. Peixe, Ele multiplica. Se possível for, se o mar estiver fechado, Ele anda por cima das águas. E se você se submergir, a mão dele é estendida para te socorrer. E se eu precisar de um particular, pega uma cadeira, chama ele. Ele te ensina. Sozinho, ele te ensina, porque sozinho ele subiu ao monte e foi falar com o Pai, em uma situação a qual ele tinha tudo para ser exaltado, mas Jesus reconhece: ainda não é essa hora, e o caminho não é esse, não é político, é espiritual. Vocês, nós estamos inseridos dentro de um contexto espiritual. Não é dentro de um contexto político, aonde disputamos posições. Não é dentro de um contexto político, aonde me possibilita no oculto eu me misturar com corrupções, com coisas que não agradam a Deus. Primeiro, que a gente não tem uma capacidade, é de esconder algo para Deus. E Ele te diz nessa noite: precisa de alimento? Eu tenho. Basta crer em mim. Nunca mais você terá fome, nunca mais você terá sede. Basta crer em mim.
nunca mais você terá fome, nunca mais você terá sede. E no momento de uma aflição, mestre, se o Senhor tivesse chegado um pouquinho antes, meu irmão, teu amigo Lázaro não teria morrido. E Jesus vai perguntar para a mulher: se creres em mim, você crê em mim? Ele não está morto, ele dorme. E ainda que se estiver morto, eu ressuscito. Por quê? Porque eu tenho pão. Eu sou o pão da eternidade. Eu sou o pão que alimenta o teu espírito. Eu sou o pão que te fortaleço hoje para continuar nessa jornada difícil. Irmãos, olhem para mim. Eu não tenho a capacidade de ver as falhas de vocês. E vocês não têm a capacidade de ver as falhas que eu tenho quando estamos ausentes. Pastor, o que o Senhor está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que, mesmo com todas as nossas falhas, Ele não quer que nós estejamos fora desse contexto. Porque em João mesmo, a Bíblia vai dizer que aquele que vinha a Ele, jamais Ele vos lançará fora. E só vem a Ele aquele que crê, aquele que tem fome de pão, aquele que tem sede da água da vida, e Ele vai saciar as nossas vidas. Você crê nisso? Se coloque de pé, aplaudindo ao Senhor Jesus. Aleluias. Eu queria só deixar uma mensagem hoje. Guarde os ensinamentos. É uma base muito forte, é uma base muito poderosa. Nós tivemos aula aqui terça-feira e o professor falou algo que eu sempre falo para minha esposa: eu prefiro a Bíblia. Pode ser o maior escritor que for, eu prefiro o que está escrito na Bíblia. Lutero, João Calvino, todos eles são como eu e você. Temos qualidade, mas falham. Senão não teria divergência de linha de pensamento, de linha teológicas. Agora aqui não. É uma única linha de pensamento. Qual é o pensamento? Se for para Jeremias, lá diz: eu, o Senhor, bem sei os pensamentos que eu tenho de vós. Não se preocupe com os pensamentos daqueles que olham para você quando você está vindo para a casa do Senhor. Não se preocupe quando você renuncia algo no meio da sua família e vai para a casa do Senhor, porque isso é administrável. Tem momentos que você precisa renunciar, mas tem momentos que você precisa estar presente. Isso é administrável. Você consegue? Eu consigo. Teve uma vez que eu falei para minha esposa, ela falou: não venho mais neste aniversário. Por quê? Porque Deus não está aqui. Se você quiser vir, você vá. Eu não vou. Que é isso? Decisão. Fui uma vez, fui duas vezes, fui 3 vezes, fui 4 vezes, e era sempre a mesma coisa. Falei: alguma coisa precisa mudar, e não é aqui, é aqui. Eu não vou. Administrei. Morri? Não. O outro também morreu? Também não.
Se está feliz comigo é uma coisa, mas eu quero que o meu Senhor esteja feliz comigo. E isso requer decisão. E não se preocupar com o que os outros pensam de você, e se preocupar com o que o Senhor pensa de você. Você aplaude ao Senhor Jesus. Sei que todos são conhecidos, mas tem alguém afastado da presença do Senhor? Tem alguém, irmãos? Se não tem, olhe para cá. Se não tem alguém afastado da presença do Senhor, você conhece alguém que está afastado. E você é pão para alimentar essa vida em oração. Hoje, apresente a vida dessa pessoa que está afastada ao Senhor Jesus. E Deus fará o milagre. Amém? Amém? Aplaude ao Senhor em nome de Jesus.